Antes de sairmos para viajar, depois de ir à feira de Tristan Narvarra, fomos à Intendência, que é a prefeitura. Lá tem um elevador panorâmico e no topo do prédio se pode ver a cidade e o Rio da Prata. O mirador está no piso 22, a quase 80 metros de altura. Tem um restaurante e uma cafeteria. Saindo de Nova Helvécia, seguimos para Colônia del Sacramento. De toda a viagem, posso dizer que Colônia foi minha cidade preferida. Colônia foi colonizada por portugueses, bandeirantes. Ela pode-se facilmente comparar com Paraty. Fiquei muito frustrada por dormirmos uma noite só lá. Chegamos por volta das 3 da tarde, muito calor, depois buscamos o Airbnb e no dia seguinte, o único que vimos mais a fundo foi a Praça de Touros. Quero voltar e no mínimo dormir 2 noites. Vimos as ruínas do antigo farol, uma parte da antiga cidade histórica e nada mais. Nosso quarto do Airbnb era precioso, numa casa centenária, onde tinha o que arrumar para ser mais funcional. Mas o quarto não ficou devendo nada do prometido. Nosso quarto tinha janela para a rua, um pé direito bem alto, um colchão bem macio e travesseiros fantásticos. Fomos à Praça de Touros, mas estava fechada. Fomos no cartão postal de lá o nome da cidade. E de noite saímos para tomar uma cervejinha e umas fritas. Não gravei muito aí. Aliás, não gravei nada, só tiramos uma foto. No dia seguinte, voltamos à Praça de Touros. E aí sim, foi um passeio memorável. As primeiras corridas de touros em Colônia foi em 1885. Então, criar-se uma praça de touros era esperado. Porém, em 1890, foi proibido as corridas de touro no Uruguai, por conta da morte de um toureiro numa praça de touros em Montevidéu em 1888. A Praça de Touros foi idealizada em 1908 e foi inaugurada em janeiro de 1910. Com 2 toureiros famosos de Sevilha, Ricardo Torres e Manuel Torres. Estou confusa com uma coisa, porque encontrei fontes que diziam Ricardo ser chamado de Bombita e também Bombita Tico, mas também vi Manuel ser chamado de Bombita Tico, portanto fico com essa dúvida. Quem souber, escreva nos comentários o correto. Apesar da proibição, as corridas continuaram e em 1935 foi permitido novamente a corrida de touros no Uruguai. Em 1912, as corridas de touro param de ocorrer e em fevereiro daquele ano acontece a última corrida oficial. Em 1943, a Praça de Touros passa a ser administrada pela Prefeitura de Colônia. O descuido e o total abandono passou a ser um prédio em ruínas, desabando paredes e, enfim, a proibição de entrar era mandatório. Em 2012, fizeram licitação internacional e ganhou uma empresa espanhola que na Espanha já tinha transformado uma praça de touros em shopping. Em 2019, as reformas iniciaram, custaram 7 milhões de dólares e por volta de 2 anos finalizaram as obras.
A reinauguração foi em dezembro de 2021, 111 anos depois da primeira inauguração. Hoje, há visitas guiadas, um restaurante, um museu e uma sala de convenções, 2 elevadores, escadas, banheiros e lugar para quase 5.000 pessoas. Eventos de pequeno porte é o mais comum lá, mas está preparado para ser um centro de convenções e ter espetáculos culturais e deportivos. Na reforma, foi imprescindível completar a estrutura externa completamente, pois corria o risco de colapsar se ficasse como o Coliseu, um lado sim e outro não. Porém, parte da arquibancada continua em ruína para mostrar como era, contrastando com o novo. Mas é nítido quando se vê os tijolos velhos e novos um ao lado do outro. Deixaram um pedaço do piso original no térreo com uma proteção de vidro. Uma história curiosa foi que não tinham a planta original do edifício para fazer a reforma, mas alguém que desconheço quem achou na feira de Tristan Narvarra sendo vendido essas plantas baixas, ou também conhecidos por blueprint. Nós criamos um sistema de refrigeração numa térmica que levamos desde casa, nos Estados Unidos, para o Uruguai. E nos ajudou muito para manter a água para mim, água gasosa para o Raul geladas e algum alimento que precisava ficar na geladeira, como queijos, presuntos, refrigerante, verduras, legumes. Congelávamos nos Airbnbs que passávamos as minhas garrafas de água e conforme o dia ia passando, elas refrigeravam o resto. E funcionou muito bem. E venho contar algo inédito nesses dias que até o sapato temos de tirar para passar na alfândega. Na parte de cima da nossa suposta geladeira, tem um bolso super magrinho para colocar coisas pequenas como algum talher. E na cidade de São José, comprei uma faca para me auxiliar quando chegava nos Airbnbs ou mesmo na estrada, quando parávamos para um lanche. Eu gosto muito de tomate com sal e uma faca bem afiada nos ajudaria nessas situações. Eu colocava ela nessa bolsinha sobre a geladeira durante toda a viagem, inclusive no Brasil. Pensava dar a alguém onde me hospedasse, pois sabia que, como não despacharíamos mala, tudo ia dentro da cabine com a gente, e uma faca era contrária a toda a ordem do aeroporto. Porém, como no Brasil não precisávamos da nossa geladeira, esqueci até que ela existia. Já em casa, na Flórida, depois de 3 ou 4 dias, me dei conta que na geladeira ainda estava a faca. Vocês acreditam que ela passou por 2 raios-x em São Paulo e no Panamá? E olha a classe de faca, bem afiada. Se eu quisesse, não conseguiria levar. Até hoje fico surpresa com isso.